Saudações, meus amigos e minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. Mais uma vez, é um prazer imenso estar aqui com vocês, podendo levar um pouco mais de cultura e uma forma de expandir vossas consciências. Claro, tudo isso para quem quer, né? É isso aí. Aos pitaqueiros que possam surgir, eu digo o seguinte: faça alguma coisa pelo outro, em vez de ficar atrapalhando quem quer fazer, quem está fazendo, tá bom? Tenham muita luz. Hoje vamos falar de um assunto até recente, né? Que são as pedras de Geórgia, aquele monumento luciferiano erigido só para pôr lenha na fogueira, né? Vamos ao assunto. Acredito que poucos saibam que foi Albert Pike, né? Fora dos círculos esotéricos, quem escreveu aquele texto. E isso é o que diz a história, né? Que consta lá nas pedras. Na minha opinião, é um grande satanista que deve estar sofrendo no umbral, caso a lei de causa e efeito seja de fato justificada, devido às atitudes contrárias à luz e à humanidade dele e de todos que permitiram isso. Pois a origem dos textos gravados, como eu disse, nas tais pedras da Geórgia, colocadas lá por maçons, fora escrito por ele, repetindo: não acreditem simplesmente no que vocês leem. Sempre eu repito isso aqui: leem, ouvem ou veem. Esse texto de hoje, essa aula de hoje, é mais uma prova das mentiras contadas a vocês. Todo o conteúdo pode ser verídico ou pode ter sido criado propositadamente para mantê-los no processo das teorias da conspiração. Portanto, também podendo ser uma grande mentira, que é mais provável. Tenha o discernimento para poder julgar, pense bem, quem são eles para escreverem sobre o direito de excluírem pessoas, excluírem humanos, como mostrei no vídeo sobre a eugenia. Tudo está ligado. Quem são esses senhores para se acharem no poder de extinguir humanos? Não acredito que eles tenham esse poder. E caso executem o que dizem, também não creio que não haja a punição pela lei de causa e efeito. Esses seres inescrupulosos vivem em ilusão e, o pior, mantendo toda a população nessa mesma condição. O nome dele está ligado aos Rosacruzes, a coligação maçônica, que é uma coligação da maçonaria, mas na verdade é a maçonaria com outro nome, e a nova ordem mundial. Ele teria previsto, dito, em uma carta, as duas guerras mundiais como se fosse um plano estrategicamente traçado para levar o mundo, após uma terceira guerra mundial, a uma única fé. Albert Pike foi considerado como um dos grandes da maçonaria. Baboseira. Esse gigante, já virou ossada. Talvez deva estar se contorcendo lá no umbral. Todas as guerras sempre foram previstas, não havendo nenhuma novidade na pseudo-profecia desse iníquo ser. Diz a história que ele foi professor de 1825 aos 16 anos, até 1831. Depois, olha só,
advogado, proprietário e editor de jornal, juiz, poeta e compositor de letras musicais, além de um controverso general na Guerra Civil Norte-Americana. Em escrita sobre ele, consta que ele era venerado como um grande erudito, de admirável conhecimento. Vejam bem, tinha conhecimento, mas nenhum entendimento no que se refere ao plano espiritual de luz. Albert Pike nasceu em Boston em 1809, mas fontes garantem que ele teve que deixar a região por volta de 1831 em decorrência de alguns escândalos amorosos. Já começou. Portanto, estavam venerando o capeta. Rumou para o oeste dos Estados Unidos, mais precisamente para a cidade de Santa Fé, hoje Novo México, onde teve contato com tribos indígenas e levava uma vida difícil para um homem com a sua formação. Ai, tadinho! Isso eu vejo muito, tá, ainda, né? O cara Eu tive uma pessoa na família que foi assim, cara super rico, perdeu tudo, teve que morar de favor. Aí ficam falando, ai, coitadinho. Coitadinho o quê? Alguma coisa aconteceu para que isso fosse dessa forma. Principalmente karma. Ele voltaria a lecionar no estado do Arkansas, onde se estabeleceu posteriormente, chegando a ter certa notoriedade como editor de jornal. Logo, Albert Pike se tornaria advogado e, posteriormente, juiz de tribunal itinerante, obtendo seu lugar na Ordem dos Advogados e se destacando no Arkansas, também nos negócios da região, numa época marcada pela instalação das estradas de ferro. Notem a contradição. Como ele poderia se tornar diretor de jornal e se formar em advocacia, ou até se tornar juiz, se vivia uma vida difícil? Como diz o texto anteriormente, sempre as contradições. A maçonaria, é por isso que tem que estar atento. A maçonaria entra na vida de Albert Pike em 1850, ascendendo rapidamente pelos graus das lojas azuis do rito de York e depois do rito escocês em 1853. Entre os anos de 1854 e 1860, ele se dedicou a reescrever completamente os rituais do rito escocês. Tentem perceber um dos fatos que se apresenta entre os membros da maçonaria: nenhum deles é financeiramente pobre. Por quê? Servem ao Senhor da carne. Portanto, a riqueza deles vem dessa adoração. Podemos definir assim, porque eu já sempre falo aqui, né? O Criador não tem nada com dinheiro. Ele até pode às vezes ajudar, mas ele não tem nada a ver com o dinheiro. Ele não recebe o dízimo da igreja. Viu? Já expliquei para vocês várias vezes o que é o dízimo. É o que você faz de bom, você dá o dízimo para o Criador. Se você faz de ruim, você dá o dízimo para Lúcifer. Deles vem dessa adoração. Podemos definir assim: devido a que os que se envolvem com a luz são mais preocupados e determinados com a expansão da consciência e com a libertação do corpo carnal, não tendo maiores interesses em bens materiais, cujos maçons mostram totalmente o contrário. Aqui cabe a descrição de um fato ocorrido comigo em relação à maçonaria. Eu já contei essa historinha, mas não custa nada repetir, porque é para outras pessoas também, se não veem aquele vídeo, veem esse. Comigo em relação à maçonaria. Ela era mais fechada antigamente do que é hoje, pois admitem novos membros
inclusive com convites pela internet. Porém, os que chegam a aceitar o convite são sabatinados por 2 maçons, em geral, para ver se estão qualificados. Aí tem que colocar uma aspa aí, uma interrogação. E foi o que ocorreu com a minha pessoa. Lembrando que na época eu já estava totalmente voltado ao Criador e no caminho da luz, e continuo. E quando estamos firmes no caminho, o Criador intervém. E foi assim que ocorreu. No dia marcado para a entrevista, confirmado primeiro pela internet e depois por telefone, me preparei vestindo meu terno preto social, perfumado, cerca das 9 horas da manhã, saí, pois o encontro era às 11 horas. Da onde eu estava até lá levaria um tempo, eu chegaria no horário. Quando virei a esquina do quarteirão onde eu morava, dei de encontro com uma senhorinha que eu conhecia, vizinha assim até um pouquinho distante, que ela tinha mais ou menos uns 80 anos. Muito gente fina assim, tranquilinha, gostosa de conversar. A conhecia porque na época eu trabalhava numa mini padaria perto de casa e ela sempre vinha comprar pão de manhã. Conversávamos um pouco, mas eu não sabia nada sobre ela e nem ela sobre mim. Conversávamos assuntos corriqueiros. E nesse encontro da esquina, olha, notem bem, hein? Ela me disse perguntando: vai passear? E eu respondi, ironicamente brincando, que não, eu iria tirar foto. Nesse momento fiquei atônito quando ela falou para mim, sendo usada pelo espírito de luz. Perguntou-me: você não vai na maçonaria, né? Nossa, aquilo foi... Até agora me arrepia. Imediatamente entendi. Respondendo-lhe: não, não vou. Ela repetiu afirmando: não faça isso. Lá não é seu lugar. E se despediu indo embora. Agradeci a ela e nos separamos. Dei alguns passos e fiquei parado, matutando sobre o que ocorrera. Como sempre, estou atento às mensagens. Dei meia volta e fui para casa. Depois daquele dia, nunca mais vi aquela senhorinha. Bacana, né? Nem mais veio comprar pão. Isso é o que diz a filosofia. Entre o céu e a terra existe muito mais coisas que a vossa vã filosofia possa explicar. Ok? Mas posso dizer que entendi quem era aquela senhora, provando que o ocorrido comigo, e não estou inventando, o fato é verídico. Foi a intervenção do Criador, provando que a maçonaria não é da luz. Isso aconteceu comigo e pode acontecer com vocês também. Se de fato se colocarem no caminho, verdadeiramente. Voltando a esse senhor do mal, Pike, contam ele ser um defensor da escravatura. Oh, é sim, tá. Ele era a força importante do Partido Americano, cujos membros eram conhecidos como Know-Nothings, por sempre responderem não sei, quando questionados sobre sua organização. Como? Você entendeu? Eles fazem isso até hoje. De posição anticatólica e anti-imigrante e racistas. Após uma malfadada batalha em 1862, durante a Guerra Civil, na qual prestou seus serviços aos confederados, Albert Pike precisou se refugiar numa cabana na floresta, onde aperfeiçoou os rituais do rito escocês e escreveu outras cerimônias.
Nossa, quanta mentira! Ah, é. Vocês acreditam que ele precisou de fato se refugiar em uma floresta? Se ele tinha a cobertura dos maçons e da política, cala a boca! Isso é para quem está inconsciente. Logo o pai que conseguiu o perdão presidencial. Perceberam? Dado pelo também maçom Andrew Johnson, e voltou a ser advogado na cidade de Memphis, onde também amealha uma participação como proprietário do Memphis Daily Appeal. Perceberam? Recebeu perdão da presidência, né? Vai você rouba uma caixinha de fósforo no mercado, você vai obter o perdão do presidente. É uma comparação meia fuleira, mas é só para deixar a diferenciação, né? Que o cara fazia parte. Eu vou falar ainda um pouco mais à frente. Chama a atenção Albert Pike ser o único general confederado a ter uma estátua ao ar livre na capital dos Estados Unidos. Entenderam? E seu crédito para tal vem da notoriedade como estudioso e líder maçom. Sempre o mesmo jogo ético-político. Por trás da ética se esconde muita coisa ruim. Segundo algumas teorias, Albert Pike estaria entre os fundadores da Ku Klux Klan. Quem não conhece, pesquisa para saber, né? Acima de tudo, são racistas, antinegros. Mataram muita gente e de formas horrorosas. Tendo ajudado Nathan Bedford Forrest, fundador e primeiro líder dessa KKK, em questões jurídicas e como colaborador dos rituais da ordem. Pike também pode estar ligado aos Cavaleiros do Círculo Dourado. Só uma menção, isso aqui não interessa muito, né? Que são os lendários guardiões do tesouro confederado. Diz que esse tesouro trazia uma quantidade fabulosa de ouro e prata, sendo a riqueza inteira da confederação no momento em que declarou que a causa estava perdida. Em 1868, já morando em Washington, ele funda o Supremo Conselho do Rito Escocês. Ele funda, dos maçons, jurisdição do Sul, onde se enquadrava como Supremo Comandante. Percebam, eles se autodenominam com altos títulos, inflando seus egos. E um monte de tapados segue atrás. Nessa época, Albert Pike completa sua ambiciosa elaboração dos graus do rito escocês, repetindo, intitulado Dogma e Moral, publicado em 1871, onde compilava ensinamentos egípcios, hebraicos, babilônicos, gnósticos e hindus. Então ele não inventou nada, ele tirou tudo e fez do jeito dele, tirou tudo desses segmentos e fez do jeito dele, como muitos outros, tipo Allan Kardec. Não interessa, mas vamos lá. Tudo oriundos de fontes antigas e ocultistas. O mesmo erro repetido sempre. Este livro forneceu amparo àqueles que acusavam a maçonaria de satanismo, quando ele defendia uma visão de Lúcifer como sendo a luz ou iluminação. Vejam bem a falta de entendimento deste ser, pois a própria palavra significa a luz, ou seja, a luz que se fez, ou ainda estrela da manhã, ou luciferina, entre outras, reafirmando que a mesma conotação, é dada ao afamado personagem Jesus. Entenderam? Então Jesus, repetindo, eu já falei em outro vídeo, Jesus e Lúcifer são os mesmos.
sendo eles muito mais das trevas, pois devido às ações de seus seguidores, a energia gerada por eles assim se apresenta até hoje, energia negativa. Com isso, Albert Pike deu ainda mais forças aos conspirólogos que defendiam a existência de um controle oculto dentro da maçonaria. Isso é mais que evidente, só não vê quem não quer. Essa tão afamada teoria da conspiração não é nova. Sempre existiu. Há milhares de anos. E existirá enquanto o humano continuar dormindo. É que hoje se sabe muito mais sobre ela porque existem as mídias. Antigamente não existia nada, né? Era muito mais fácil esconder certas coisas. Mas vamos lá. Ao contrário do que se possa parecer, Pike era pobre. Eles têm a cara de pau de dizer isso. Mais uma grande mentira. Dizem eles que Pike dependeu dos maçons por algum tempo. Ué, e daí? É lógica. Ainda mais se ele era o Bambambam. Bam, bam. É contraditório. Morando até a sua morte em 1891, na Casa do Templo e o Centro de Operações do Rito Escocês para o Estado do Sul, na cidade de Washington. Vamos ler a suposta carta escrita por Pike, não totalmente, um trecho dela, em 1871, para que se entenda o texto escrito nas Pedras de Geórgia. Um monumento erguido às escondidas e autorizados pelo governo americano, pois se assim não fosse, já teriam tirado de lá, do local onde elas se encontram, provando que o governo é parte da maçonaria. Então vamos à carta. Ele escreveu, aparentemente, uma carta profética, conversa, para Giuseppe Mazzini, um dos paladinos da independência da Itália, junto a Garibaldi, e suposto diretor dos Illuminati. Nessa carta, Pike expõe um plano de nova ordem mundial após 3 guerras mundiais que soa insólito em sua alta capacidade profética. E alta capacidade profética? Cala a boca. Digo isso pelo uso de termos e nomenclaturas ainda não dominadas naquela época, além de eventos gerais dependentes de detalhes para serem controlados. Profecia, já expliquei, também em videoaula. E nada mais é, nesse caso, apenas uma revelação do que ele já sabia que poderia acontecer, porque ele era ligado ao governo. Não existindo, portanto, nada de profético. Até agora, só tivemos 2 grandes guerras mundiais, e até onde sei, não haverá a terceira guerra. Mostrando que profecias nunca são efetivas, pois a sua verdadeira base está sobre mentiras e jogos sociais, culturais, políticos e religiosos. A não ser que Pike tivesse um informante em esferas mais altas do plano superior no nosso planeta. Duvido! Tudo não passa de lenda. Afinal, a suposta carta a Mazzini estava em exposição no museu, diz que estavam no Museu Britânico em Londres até 1977, antes de ser retirada inexplicavelmente da vista do público, sem nenhuma foto, sem nenhuma reportagem. Olha a loucura da ética. O museu alega que ela nunca existiu. Pergunto, por que será que eles fizeram isso? E agora permitem as Pedras da Geórgia. Tem coelho nesse mato. Como diz aí a gíria, se liga, mané. Como sempre, as teorias mostram essa carta definitivamente soar como uma ficção envolvendo aquele rotulado por muitos como o Papa da Maçonaria. Que
papa da maçonaria. Um engodo para alimentar a conspiração da nova ordem mundial. Aí eu concordo. Vejam a transição ou parte do conteúdo da suposta carta de Albert Pike. A visão de Pike tinha que Lúcifer era igual a do mito Prometeu. Então vocês leiam as histórias dos deuses gregos, né? E vocês vão ver o que é Prometeu. O Deus Prometeu. A Primeira Guerra Mundial deve decorrer de forma a permitir que os Illuminatis ou Illuminati derrubem o poder dos czares da Rússia e garantir que esse país se torne um bastião de comunismo ateísta. Até hoje isso é assim. As divergências causadas pelos agentes Illuminati entre a Alemanha e a Inglaterra serão usados para fomentar essa guerra. No final da guerra, o comunismo será criado e usado de forma a destruir outros governos e ainda para enfraquecer as religiões. A Segunda Guerra Mundial deve ser fomentada por forma a tirar vantagem das diferenças entre os fascistas e os sionistas políticos. Esta guerra tem de surgir de forma a que o nazismo seja destruído e o sionismo político se torne forte suficiente para instituir um Estado soberano de Israel na Palestina. Durante a Segunda Guerra Mundial, o comunismo internacional tem de se tornar forte o suficiente de forma... comunismo internacional. Prestem atenção ao que está acontecendo aqui, hein? Em volta no planeta. Forte o suficiente para contrabalançar a cristandade, o qual deverá então ser refreado e contido em xeque, até o momento em que nós voltaremos a necessitar dele para o derradeiro cataclismo social. A Terceira Guerra Mundial tem de ser fomentada de forma a tirar vantagem das diferenças causadas pelos agentes Illuminati entre os sionistas políticos e os líderes do mundo islâmico. Aí você vê lá a encrenca que está acontecendo entre eles. Isso não quer dizer que é a Terceira Guerra Mundial. Esta guerra tem de ser conduzida de forma que o Islão, ou o mundo árabe muçulmano, e o sionismo político, ou seja, o Estado de Israel, se destruam mutuamente. Entretanto, as outras nações, mais uma vez divididas nesta matéria, serão constrangidas a lutar até o ponto de completa exaustão física, moral, espiritual e econômica. Nós iremos então libertar os nihilistas e os ateus. Então iremos provocar um formidável... Eles vão libertar? Por que eles vão libertar? Eles prenderam essas pessoas? Bom, iremos provocar um formidável cataclismo social em que todo o seu horror mostrará claramente a todas as nações as consequências do ateísmo absoluto, origem de selvageria e agitação sangrenta. Então, por todo lado, cidadãos obrigados a se defender, eles próprios contra as minorias revolucionárias. Irão exterminar esses destruidores da civilização. Que civilização? Eu ainda não estou vendo civilização. Existe um povo, mas para civilizado ainda está longe. E a multidão, desiludida com o cristianismo, cujos espíritos ficarão a partir desse momento sem compasso ou direção, como se o cristianismo fosse a nata. Até parece. Ansiosos por um ideal, mas sem saber para onde direcionar essa adoração. Irão receber a verdadeira luz da manifestação universal da doutrina pura de Lúcifer. Eles vão receber a luz da manifestação universal da doutrina pura de Lúcifer. Cala a boca! Trazido finalmente aos olhos do público. Esta manifestação será resultado de um movimento reacionário geral no qual se seguirá a destruição da cristandade e do ateísmo. Quer dizer, não vai ter mais ateu e nem cristão. Vai tudo ser luciferianos. Ambos conquistados e exterminados ao mesmo tempo. Eu vou deixar na descrição vários links
para vocês pesquisarem se quiserem. Em junho de 1979, um desconhecido sob pseudônimo, olha bem agora, hein, de R.C. Christian, comprou um grande terreno, né, e contratou a empresa Elberton Granite Finishing, para que construíssem a estrutura, que são as pedras, lá onde se encontra, onde consta o texto a seguir. Agora é um texto, parte do texto das pedras. Manter a humanidade abaixo de 500 milhões de pessoas em perpétuo equilíbrio com a natureza. Conduzir a reprodução sabiamente, aperfeiçoando a aptidão física e a diversidade. Olha o genoma aí. Unir a humanidade por meio de um novo idioma vivo. E o tal do Esperanto não é uma língua universal? Por que não falam ela, hein? Poucas pessoas falam ela. Tudo bem. Controlar a paixão, a fé, tradição e todas as coisas com razão moderada. Subjetivo. Proteger povos e nações com leis e tribunais justos. Subjetivo. Permitir que todas as nações regulem-se internamente, resolvendo disputas externas em um único tribunal mundial. Evitar leis insignificantes e funcionários públicos desnecessários. E quem é que vai julgar que é insignificante ou que o funcionário público é desnecessário? Está cheio hoje de funcionário público desnecessário. Principalmente os chefes dos funcionários públicos, né? Equilibrar direitos pessoais com os deveres sociais. Valorizar verdade, beleza, amor, nada. É conceito totalmente absurdo. Procurando harmonia com o infinito. Não ser um câncer sobre a terra. Cala a boca! Deixar espaço para a natureza. Meu... Fazer o quê? É isso aí. Desculpe. Esse conteúdo está escrito nas pedras em 8 idiomas. Vamos tomar aquele cafezinho? Sendo eles inglês, espanhol, Swahili, hindi, hebreu, árabe, chinês e russo. E uma pequena mensagem no topo, escrita em 4 antigas línguas não mencionadas. Isso fora escrito em relação ao momento, o texto que ele escreveu foi no momento chamado de Guerra Fria, em que a população mundial era de 4,5 bilhões de humanos. Hoje estamos em quase 8 bilhões de seres encarnados e garanto que não haverá terceira guerra. Não será permitido pelo plano espiritual. O circo continua. Em vez do governo destruir a visível insanidade, transformaram-na em monumento turístico, e cujas visitas mostram claramente a loucura humana, para não dizer imbecilidade humana. Um monumento erguido para o Apocalipse. Dizem que foi um homem misterioso que construiu. Cala a boca! Foi apenas um pau mandado, como se costuma dizer, como é típico das atitudes americanas. Aliás, não só americanas, né? O tal do senhor Christian consultou suas ideias com o presidente da Elberton Granite, como já falei antes, chamado Joy Findlay. Christian explicou que representava um pequeno grupo de americanos leais que acreditam em Deus. E Deus, vocês já sabem que eu explico sempre. O Deus da Bíblia não é Deus.
Dizia-se que o Sr. Christian era apenas um texano rico procurando gastar seu dinheiro. Sempre essas baboseiras. Mas em vez disso, ele era o porta-voz visível de um pequeno grupo de talvez meia dúzia de pessoas, né, repetindo que diziam acreditar em Deus. Elberton Granite Finishing Co. Inc., um arquivo sobre as pedras guias. E o Sr. Christian foi compilado e depois de construídas, o arquivo foi destruído. Diz que ele tinha feito um arquivo das escritas e foi destruído. Todas as informações sobre o Sr. Christian agora estão perdidas. Exceto daquelas que as pessoas se lembram. Quem pagou para construir um monumento satânico? Hã? Em junho de 1979, esse desconhecido, sob o pseudônimo de R.C. Christian, diz ter comprado o terreno, repetindo, e contratou essa empresa Albert Granite para que construísse a estrutura. Assim que o pagamento foi feito e o empreendimento começou a ser realizado, esse Robert Christian diz que passou lá na empresa, encomendando as pedras, e anunciou para Fendler, o fabricante, que nunca mais iria vê-lo. E assim aconteceu. Interessante, né? O cara sumiu. Creio que deva ser um extraterrestre, né? Quem sabe? Teoria da conspiração. Ou então um espírito plasmado, né? Que veio para ajudar a humanidade. Conforme as teorias da conspiração. Observo que as pedras dizem sobre unificação das línguas. No entanto, elas foram escritas, como já mencionei, em 8 idiomas, contradizendo a si mesma. Tentei localizar esse indivíduo nas pesquisas, mesmo que com pseudônimo, porém em vão, mostrando na minha visão clara de que pode sim existir, ele possa existir, ou a procedência do monumento seja realmente da maçonaria, da qual o governo americano faz parte. Repetindo, como eu disse antes, é o motivo por elas ainda continuarem lá. Ficar esperto, prestar atenção nos detalhes ou nas entrelinhas, como digo sempre, não custa nada e não dói. Muito pelo contrário, permite que nos tornemos livres. Hoje, ou livres pensadores, hoje as pedras estão com pichações. E uma delas diz, para quem entendeu o inglês aí, fuck the new. Não vou traduzir ao pé da letra, mas a frase diz, assim, levemente, dane-se a nova ordem mundial, na pichação. E faço delas minhas palavras. Dane-se a nova ordem mundial. Essa é uma delas. Outras dizem que os satanistas não vencerão. Outra diz, fora a nova ordem mundial. Entre outras que lá estão preconceituosas, que vai estar o link para vocês verem lá. Falam muitos palavrões, né? Uma observação, hein? Na pesquisa, encontrei um serial killer com o nome desse Christian, o mesmo nome, que morreu em 2014 e tinha sido condenado a mais de 400 anos de prisão. Por coincidência, ele foi preso em 1983, logo depois de erguidas as pedras de Geórgia. E por isso disseram que ele desaparecera. Pois, como teoria da conspiração, possa ele ter sido usado pelos ditos senhores do mundo. Outro fato é o de que dizem não saber a causa da morte dele em 2014. Tudo soa muito estranho.
E o desconfiômetro sempre deve estar ligado. Sempre digo, onde tem fumaça, tem fogo. Repetindo, no entanto, fazem muito mais fumaça do que a existência de fato de fogo. Eu estou pondo lenha na fogueira, criando a minha própria teoria da conspiração, já que virou moda. E daí? Apesar de não ser do meu feitio esse tipo de sensacionalismo. Fique bem claro. Pesquisem, fiquem ao par do que está acontecendo, sem ficar em ilusão. Vou deixar, como eu digo, repetindo, vários links, entre tantos em que vocês terão acesso a todo esse contexto na internet. A internet está aí, só não estuda quem não quer. Encerramos mais essa aula, agradecendo fraternalmente a todos vocês pela presença, desejando a todos que a luz do Criador se faça em vossa jornada encarnatória. Que assim seja. Até a próxima, meus queridos.